Ótima noite, irmãos. A paz. Tudo bem? Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Pode anotar, é um curso sobre oração. Hoje nós estaremos fazendo a introdução deste curso. Nós tivemos, eu não disse anteriormente, né? Mas nós fizemos um curso com cerca de 16 aulas com o trabalho de vida no Espírito, ensinando, explicando vida no Espírito. Digo para os irmãos agora, teremos um curso de oração. Claro, fundamentado também no nosso curso que agora eu disse que é um curso, né? De vida no Espírito. Tá bom? Você sabe orar? Você ora e as coisas acontecem? O que acontece e o que não acontece? Vamos entender tudo isso com o passar desses dias, dessas terças-feiras, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita graça, Pai que tem o prazer em ouvir a oração dos teus filhos, Pai que tem prazer em responder à oração dos teus filhos. Nós estamos diante do Senhor, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar a nós, o Senhor possa se mostrar forte nas nossas vidas, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ensinar, nos conduzir nesse caminho maravilhoso, abençoado, que é de um relacionamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ensina-nos a orar, assim como os teus discípulos fizeram, ensina-nos a orar, Senhor. Pai Santo, guarda o coração de cada um dos teus filhos, revele-se a cada um, transforma a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, em conformidade com a tua palavra. Abençoa a noite de cada um e que o Senhor seja glorificado em tudo. É o que eu te peço essa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós não vamos ver os discípulos pedindo a Jesus para que os ensine a pregar ou a andar sobre as águas. Mas nós vamos ver na palavra de Deus os discípulos de Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ler, porque eu quero que os irmãos sejam convencidos, entendam que esse é o maior privilégio, esse é o maior ministério, essa é a maior dádiva que nós temos no Senhor. Vamos ler aqui então Evangelho de João, capítulo 15. A partir do verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém... Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Guarda esse texto, irmãos. Esse texto irá nortear todas as nossas reuniões de terça-feira, de agora para frente. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em você, pedireis o que quiser, e será
feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, então aqui nós temos esse grande valor que está na nossa oração. Como é que nós devemos orar? Qual é o sentimento, qual é o norte para que nós possamos ter uma oração eficaz, uma oração funcional, uma oração que muito, a Bíblia vai nos dizer, uma oração que muito pode em seus efeitos. Está aqui. Observe que aqui nós temos dois lados. Nós temos, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Percebe que não é meramente um dos lados funcionando? Percebe que não é só um lado da aliança trabalhando? Percebe que há a necessidade de o cumprimento de alguns quesitos, de alguns requisitos aqui, para que a nossa oração seja frutífera, para que nós possamos dar frutos? O Senhor, ele dá a dizer aqui, algumas vezes, olha, no verso 5, permanece em mim e eu nele. Permanecer em Cristo, irmãos, até que não é tão complicado. Quando você recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador, perfeito, você está em Cristo. Não é? Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e você está em Cristo. Mas agora nós temos o contraponto disso. E qual é? E Cristo em você, sendo o fiel da balança de todas as suas ações, sendo o motivo do seu agir. Entende isso? Verso 6, ele vai enfatizar isso aí. Se alguém não permanece em mim, percebe? Permanecer, continuar, continuamente. Verso 7. Se permanecerdes em mim, percebe? Permanecer dentro, permanecer em Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O verso 7, não é? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Irmãos, aqui está o cerne do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi prolongado para nós. As orações que nós fazemos têm como objetivo o prolongamento do ministério de Cristo. Então, irmãos, essa é a maior realização que nós fazemos. Nós vivemos em função de servirmos a Deus como intercessores pelos homens. Como é que nós entendemos isso? Verso 10. Então,
primeiramente ele fala, olha, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, primeiro ele vai dizer isso. E depois ele vai detalhar aqui, irmãos, muito brevemente, que palavras são essas? Que frutificar é esse? Então nós estamos vendo, verso 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. No meu modo de amar. No meu modo de amar. Não no modo do Acácio ou no seu próprio modo, mas Jesus Cristo tem um jeito de amar. Então ele está dizendo: permaneça no meu amor. Receba esse amor e repasse esse amor. Isso é estar em Cristo e as palavras dele estão em nós. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quais mandamentos? Todos? São os 30? São os 400? Vamos ver quais são? Verso 12. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Então aqui, irmãos, nós entendemos o ministério da oração de Cristo. Jesus Cristo está sempre trabalhando em favor dos homens. Ele está sempre trabalhando, está sempre sendo intercessor em favor dos homens, sendo boca de Deus em favor dos homens, em favor daqueles a quem ele ama. E isso se estende a nós. Percebe aqui o verso 7. Agora nós entendemos cada vez melhor o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. O que significa a palavra de Cristo permanecer em você e você permanecer na palavra de Cristo? O que significa isso? Nos mantermos no amor de Cristo. Trabalharmos em função, orarmos da mesma maneira em que Cristo orou. Amarmos aos irmãos, porque esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Amarmos aos irmãos assim como Cristo nos amou. Não é? Esse é o mandamento. Amarmos aos irmãos assim como Cristo nos amou. Aí, irmãos, nós estaremos prontos a frutificarmos na nossa oração. Os irmãos vão se lembrar de um texto bíblico que nós vamos discorrer, vamos chegar nele depois, que diz assim: pedi-vos e nada tendes, porque pedis mal. Porque pedis para esbanjares em seus prazeres. Enquanto quando nós olhamos as orações de Cristo, nós podemos passar por todas elas, nós não vamos ver Cristo orando dessa maneira. Nós não vamos ver Cristo orando dessa maneira, mas Cristo sempre orando em favor dos homens. Qual é o trabalho de Cristo hoje nos céus? Ele é o nosso supremo intercessor. Sabe o que Cristo faz hoje por nós? Intercede por nós, ele ora por nós. Licença. Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que estar assim como Cristo está, como Cristo é. E orarmos nesses termos. Orarmos em favor dos homens. Orarmos não voltados para nós mesmos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Sabe, irmãos, isso é de uma riqueza. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ou talvez, como seres humanos, ou vários pastores, ou pessoas que você conhece, colocam uma série de empecilhos. Mas assim, depende da sua fé, depende de uma série de coisas. Você tem que estar perfeito, você não pode ter brigado com a mulher, você não pode ter enfim, batido o carro, porque senão aí não funciona.
talvez, irmãos, os objetivos das nossas orações sejam totalmente vãos, sejam erráticos. Volta e meia cai em erros, em erros, em erros. E, irmãos, então, essa introdução é para que nós sejamos ativados com respeito a isso. Como devemos orar? Como devemos orar? Nós somos, irmãos, chamados para sermos reis e sacerdotes para Deus. As prerrogativas de reis e sacerdotes estão cheias de poder, estão cheias de influência e de bênção. Rei e sacerdote, irmãos, é assim. É poder, influência, bênção. Bênção para quem, irmãos? Um rei que é ensimesmado, ele é um péssimo rei. Ele precisa reinar para o povo. Não é? Um sacerdote, ele trata da saúde espiritual própria e acabou? É isso? Não. O sacerdote, se necessário, ele dá a sua vida em função da saúde espiritual do povo. Enquanto o rei, ele trata principalmente da saúde física. Então nós fomos chamados como reis e sacerdotes para Deus. Isso está em Apocalipse. Essa é a nossa função. Os irmãos percebem, começam a perceber agora o porquê que nós estamos em um grande descompasso com respeito à palavra de Deus e às nossas orações? Há um grande descompasso, né? O negócio está muito distante um do outro. Os motivos das nossas orações, o que nós entendemos como frutificar para Deus. Devemos amar uns aos outros. Esse é o nosso trabalho. Cristo sempre orou nesses termos. Cristo sempre orou nesses termos. Quando nós observamos as palavras, as orações, e façam isso. Busque todas as orações na Bíblia. Oração do apóstolo Paulo, oração do apóstolo João, Pedro. Observe quais eram os teores. Não tem terrores. O teor é esse. É amar um ao outro e ser boca de Deus para o outro. Trabalhar em favor dos homens. Orar em favor dos homens. Amando. Leia todas as orações que os irmãos verem por aí na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. E os irmãos verão isso. Somos reis e sacerdotes, cheios de poder, influência e bênção. Essas são as nossas funções como reis e sacerdotes. Reis voltado mais para uma esfera, sacerdotes voltado para outra esfera. Uma esfera mais material, psicológica, outra esfera mais espiritual. Vamos ler agora Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está falando da pessoa de Cristo. Aqui está falando, irmãos, sobre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo a partir da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio humano, como nós sabemos,
ele não perdoa o pecado, não elimina o pecado, não salva verdadeiramente o homem. Ele precisa de ritos, de ele, sacrifício de animais, sacrifício enfim, de tantas coisas, como os irmãos sabem que é lá no Velho Testamento. Mas aqui está falando sobre esse novo sacrifício que foi dado a Deus, que foi o próprio Deus se entregando a si mesmo em nosso favor. Então aqui está dizendo, verso 25: por isso também, vamos ler o 24? Este, no entanto, porque continua para sempre, esse sacerdote. Quem é o que continua para sempre? Cristo. Tem o seu sacerdócio imutável. Ele é sacerdote para sempre, o sacerdócio é imutável, ele não muda, ele não para. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. Medita nisso. O que Cristo faz? Vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Olha que beleza, irmãos. Olha que beleza. Cristo, este homem que nós acabamos de ver, ele vive sempre a interceder, a trabalhar com a sua oração em favor dos homens. Como nós acabamos de ler. Então, irmãos, qual é o teor das nossas orações? Qual é o teor das campanhas que nós fazemos na igreja? É em favor dos homens? É em favor da nossa família? Nós vivemos em conformidade com esse amor que nós vimos lá em João? Vivemos para darmos vida a outros, amando assim como Cristo amou? Então nós percebemos o descompasso, porque as nossas orações elas têm funcionado tantas e tantas vezes como uma espécie de tapa-buraco. A gente faz a coisa errada, a gente vive para si mesmo, e a gente ora para Deus abençoar, para Deus livrar nosso filho, livrar alguém. Mas na verdade a gente não vive em conformidade com essa oração. Porque nós temos esses descompassos que eu estou mostrando para os irmãos na nossa fala. No nosso estar diante de Deus de modo totalmente pragmático. As nossas orações, elas têm sido dentro do carro e rápido só para manter mais ou menos aquilo que nós queremos. Não é? Mantemos uma vida cristã mínima. Dentro do carro, eu digo assim, é indo para o trabalho. Você resolve tudo ali, coloca as crianças na escola e tal. E do seu trabalho até a aula da aula das crianças que você deixou na escola, até o seu trabalho, você tem 15 minutos dirigindo. Aí naquele momento você, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Quem viveu a noite? Você. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã que eu tomei. Quem tomou? Você. Você, seus meninos, né? Obrigado por esse café, essa noite, essa bênção. Senhor, protege o meu dia. Ele abençoa que eu não bata o carro. Abençoa em nome de Jesus que meu marido receba aquela promoção, que a minha esposa possa conseguir mais clientes hoje. Abençoa que no final do dia a gente possa... Percebe? E é aquela oração assim. Nós perdemos a capacidade de estarmos com o Senhor, de estarmos a sós com o Senhor. Sabe, irmãos, a nossa vida cristã não pode ser dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. As nossas orações estão desse jeito, nesse nível. Nós estamos vivendo para nós mesmos. E as nossas orações têm essas características tão superficiais, tão superficiais. Então, irmãos, nós precisamos aprender a orar.
O grande poder da igreja está na oração. Não é? O grande poder da igreja está na oração. Por que, que a igreja cada dia perde poder, perde poder e tenta se lançar todo tipo de poder terreno? Poder político, poder social, poder de status, poder financeiro. Porque perdeu, irmãos, o poder da oração. Sabe, irmãos, nós não estamos vendo isso como devemos, a oração. Nós estamos meramente fazendo da oração um momentinho de. Fazemos algumas petições, ali uns 10, 15 minutos no dia, quando muito, uns 10, 15 minutos por dia. Quando muito. Porque geralmente é 5, 6. E é aquelas coisas assim, abençoa minha filha, abençoa meu pai, abençoa minha tia. Acabou. Deus, eu tô com a dor no coração, Deus, eu tô com a dor na barriga, cura minha barriga. Então percebe o descompasso? O nosso grande ministério, irmãos, é intercessão. O nosso grande ministério, todos nós, é de termos esse poder, desenvolvermos esse poder. Oração. Sabe, irmãos, qual é o mandamento? Hoje nós temos tantos cursos, tantas coisas sobre oração que estão errados, absolutamente errados. Para você orar e a sua oração fazer efeito, você tem que ficar de jejum 3 dias. Não. Para você fazer, para sua oração ter efeito, você tem que ser uma pessoa que fica de madrugada, assim, pelo menos um mês, para você poder conseguir um depósito lá no céu. Não, não é. Irmãos, o segredo da nossa oração é estarmos trabalhando em favor dos homens. É termos o interesse genuíno de que as pessoas cresçam. É termos verdadeiramente nos nossos corações amor pelas pessoas, assim como Cristo amou. Aí a nossa oração, ela vai ter características muito diferentes das orações que nós vemos aí, e ela terá poder, porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus quer e Deus ama, é ouvir a oração dos seus filhos e responder a essas orações. Responder a oração dos seus filhos. Você não ama responder a oração dos seus filhos? O seu filho vai até você e te fala uma coisa, te pede alguma coisa, sabe? Principalmente, irmãos, fala de homens caídos como somos, né? Principalmente se o seu filho está tratando de uma coisa que vai ser benéfico a outras pessoas, benéfico a você. Por que eu estou falando no aspecto de como homens que somos? Porque até aquilo que é errado, nós temos aquele desejo, aquele interesse de servirmos aos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho uma mocinha que tem 2 anos, que é a Elis. Aí ela chega, pai, me dá um docinho. Vai lá na mãe, né? E fala, mãe, me dá um doce. E não tem doce. Durante a semana não tem doce. Mas ela pega e vem em mim, pai, tô querendo comer um docinho. Sabe? É errado, não é para comer, não tá certo. Mas assim, eu tenho aquele ímpeto, aquele interesse em ajudar, em dar o docinho para ela. Entende? É nesses termos que eu estou falando. Sabe, irmãos? Então saiba, Deus, irmãos, ele tem o maior interesse de todos em ouvir os teus filhos, em dar aos seus filhos a resposta das orações. Mas eu volto a relatar aquele ponto que nós vamos ver depois. Pedis e nada tendes, porque pedis mal. Há um descompasso. Nós vamos ver cada um, vamos ver vários desses descompassos. Sabe? Muitos deles estão relacionados à nossa vida no espírito. Se nós tivermos uma vida almática, uma vida carnal, as nossas orações, irmãos, elas serão negadas pelo Pai. Mesmo. Serão negadas pelo Pai.
tantas orações que as pessoas fazem, tantas orações que os meus filhos fazem a mim, chega, pai, me dá isso, me dá aquilo outro, e é imediatamente negado. Então, assim, eu não vou nem falar nada sobre isso. Isso é o que acontece com as nossas orações, por haver um descompasso entre quem Deus é e quem nós somos. No domingo, nós falamos sobre o jovem rico. Estou terminando, irmãos. E quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, os discípulos percebem um descompasso enorme no seu modo de vida, porque eles estavam se aproximando de Cristo e porque Cristo estava ali. Depois leiam o texto. Porque o Senhor está aqui em favor dos homens, trabalhando, orando, se dando em favor dos homens. E os discípulos estavam ali em favor de si mesmos. Então Deus falou, Jesus fala, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rapidamente os discípulos, mas Senhor, eu deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei tudo para vir atrás do Senhor. O que eu vou receber em troca? Percebe onde está o coração deles? Percebe que a oração deles não vai funcionar? Percebe que eles estavam orando, uma certa vez eles estavam orando para um endemoniado e não puderam ajudar esse endemoniado? Por quê? Porque eles estavam, qual era o intuito verdadeiro? Era de discutir entre si qual deles era o maior. Percebe? Eu vou orar aqui, o demônio vai sair. Irmãos, esse era o pano de fundo daquela situação. Eu vou orar aqui, o demônio vai sair. Então eu, Pedro, sou o maior. E o João pensa a mesma coisa, e o Marcos. E eles oram. E o que acontece? Não acontece nada, zero. Por quê? A motivação deles não estava em favor daquela pessoa carente, necessitada, mas estava em favor de si mesmo. Irmãos, avalie isso, porque esse é o primeiro ponto. Isso é caríssimo na nossa oração como cristãos. Amém? Envie esse vídeo a outras pessoas. Siga-nos no Instagram. Estamos precisando de ajuda lá. Nós não temos mais condição de fazermos live por lá. Então ajude-nos, em nome de Jesus. E, irmãos, você quer aprender a orar de verdade? Continue aqui conosco todas as terças-feiras até o fim dessa nossa jornada. Vai ser uma jornada um pouco longa. Já falo para os irmãos. Mas nós vamos ser muito esclarecidos com respeito a como orar. Senhor Jesus, ensina-nos a orar, Pai. Somos tão carentes disso. Senhor, trabalha, Senhor, o nosso modo de ver a vida, de ver o mundo. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus, cada detalhe, para que possamos, Pai, verdadeiramente manifestarmos a vida, a glória, a graça do Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um dos irmãos, dá uma noite abençoada. E, Senhor, continue a falar aos corações, Pai, em nome de Jesus, no tocante a essas palavras, no tocante à oração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus abençoe e até domingo à noite. Com Deus.